Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Diogo. Vamos dar continuidade à nossa aula, então, sobre fábula. Vou fazer uma retomada geral, uma revisão geral aqui do que vocês viram até agora e vamos conversando na sequência sobre esse gênero textual. Então, nós temos lá, aqui na sequência, fábula. Todas as histórias são produzidas de acordo com a visão de mundo do autor, ou seja, de acordo com o conhecimento que o autor tem, de acordo com o que ele conhece, que ele sabe. O conhecimento de mundo é isso. Né? Então, quanto mais lugares ele foi, mais lugares ele conheceu, mais livros ele leu, mais revistas, jornais ele leu, mais conhecimento de mundo ele vai ter. Né? Seus conhecimentos, seu repertório, sua criatividade e em conformidade com o contexto em que está inserido. Esse contexto seria o momento social, político, econômico, cultural, ou seja, aquele momento em que ele está vivendo, o local, a sociedade em que ele vive, o ambiente que ele vive. As fábulas foram escritas no período em que não havia liberdade de expressão. Sendo assim, algumas questões que incomodavam até mesmo situações positivas que mereciam destaque surgiam em narrativas despretensiosas, em forma de fábula. Como os personagens desse gênero textual geralmente são animais, apesar de agirem também como os humanos, despistavam a intenção que ia por trás da história. Então, eles utilizavam das histórias dos animais, às vezes, para fazer uma crítica, falar alguma coisa, questionar algo, mas de forma indireta. As fábulas, que existem há muito tempo, eram textos orais passados de geração para geração. Os autores de fábulas mais conhecidos são Esopo, do século VI a.C., Fedro, do século XV a.C. até 50 d.C., e Jean de La Fontaine, de 1621 a 1695. Mas antes deles já existiam registros desse gênero narrativo. No Brasil, aqui, Monteiro Lobato recontou fábulas de La Fontaine nos anos de 1930. Então, existem várias fábulas recontadas por Monteiro Lobato. Qual que é, então, a finalidade da fábula? A finalidade de dar conselhos, alertar sobre algo que pode acontecer na vida real, transmitir algum ensinamento, fazer alguma crítica, ironia, etc. Tratam de certas atitudes humanas, como disputa entre fortes e fracos, esperteza, ganância, gratidão, ingenuidade, bondade, a presença da moral da história, né, que é o resumo da intenção do fabulista ao contar a história. E a lição de moral, muitas vezes representada por um provérbio que pode vir no início, no meio ou isolado no texto no final. Então, para finalizar aqui, vamos resumir tudo que nós aprendemos sobre fábula até agora, com os arquivos que eu já mandei para vocês. Lembrando que a fábula, ela então é uma narrativa curta que utiliza de linguagem simples, tem como personagens animais com comportamentos humanos. O comportamento dos animais apresenta os defeitos, as qualidades e os vícios dos seres humanos. Os acontecimentos dessas narrativas, elas se dão em terceira pessoa. Nós temos ali um narrador observador. Lembrando que o narrador observador é aquele que apenas observa, conta a história, ele conta os fatos, os acontecimentos, ele não tem o poder de influenciar na história. A fábula é diferente de outras narrativas, porque além de apresentar animais com personagens, tem o objetivo de transmitir um ensinamento, que geralmente aparece lá ao final do texto, como eu já falei para vocês, né? E esse ensinamento sempre vem com aquela moral, né? Que a gente chama de moral. Por ser um gênero contado oralmente, é comum que as fábulas tenham muitas versões. A mesma história costuma apresentar várias versões. E isso não serve só para as fábulas. A gente sabe que quando nós temos histórias contadas oralmente,
com o tempo ela vai se modificando, porque cada um vai contando um pouquinho, né? Em relação aos animais das fábulas, é importante lembrarmos que eles falam, que eles agem, que eles pensam, que eles sentem, como se fossem gente mesmo. Então, a fábula, ela é esse gênero textual, tem essas características. É muito interessante vocês lerem, é muito gostoso a leitura das fábulas e com certeza vocês vão ter a oportunidade de ler muitas, né? Vale muito a pena vocês pegarem um tempinho para lerem essas fábulas. É isso, pessoal, e aguardo vocês na próxima aula.